real e o irreal, entre o ser e o não ser, entre o sujeito e o objeto, e etc. Então, nós lemos 4 versículos na aula anterior. E agora vou começar direto no quinto. Diz, então, Shankaracharya, no versículo número 5, ele pergunta: pois haverá maior tolo do que o homem que obteve esse raro nascimento humano junto com a força corporal, que é a energia vital, o prana, né? E a força mental. E ainda assim não consegue, devido à ilusão, realizar o seu bem supremo? Então, esse bem supremo é a iluminação, é a liberação. E aqui no outro livro, qual a palavra que se refere quando aqui diz tolo? Nécio. Nécio, muito bem. Qual palavra? Nécio? Nécio. Nécio, também preguiçoso, né? O nécio, tolo. Ignorante. E também ignorante, nécio. Porque, como o Shankara falou antes, né? Que esse que é uma dádiva, né? Receber esse corpo humano e ainda ter a força, né? Vital, o prana, e ainda ter também a clareza mental, né? Ter tudo isso e ainda não aproveitar isso, né? Não consegui realizar Não consegui o bem supremo, o bem supremo. ele não diz aqui, mas sabemos que é a liberação do samsara, né? Do nascimento e da morte. Agora, não consegue devido à ilusão. Mas também sabemos que a ilusão é muito forte, né? A ignorância também é muito forte. Então, precisa muita prática, sadhana, para ir vencendo essa ilusão, essa ignorância. E essa ignorância é aquela que traz o nascimento do ego, que é a ideia de que somos uma entidade individual, separada do todo, da entidade cósmica universal. E também outra ideia que a ignorância nos dá é de que esse estado de vigília no qual estamos com o corpo denso, que isso é o real. E o estado, quando dormimos e sonhamos, é ilusório. O estado de sono profundo, a ignorância nem concebe, as pessoas normais nem percebem que dormiram profundamente e entraram nesse estado de sono profundo, no qual ele chegou a tocar através do silêncio profundo, ele chegou a tocar no coração, no âmago de seu próprio ser, mas logo retornou à consciência normal. Então, o grande problema é esse, essa ignorância que faz com que pensemos que isso aqui que estamos vivendo é o real, quando isso aqui não é o real, isso aqui é o passageiro. Então, nós temos que, de acordo com o Vedanta, esses estados de consciência, nós temos que
ultrapassar esses 3 estados e entrar no estado profundo de bem-aventurança, de consciência e de existência, através das práticas espirituais, destruir essa ignorância. E Shankaracharya também coloca que é um tolo quem não faz as práticas para atingir essa meta e perde o tempo todo envolvido nesse mundo ilusório, passageiro, efêmero. E aí, no versículo 6, ele continua explicando: os homens podem recitar as escrituras e oferecer sacrifícios aos espíritos sagrados, quer dizer, aos deuses, né? E Isso, divindade. divindades. Podem executar rituais e adorar estas divindades. Pode fazer tudo isso. Mas enquanto não despertarem para o conhecimento de sua identidade, ou seja, agora comentando, ou seja, o seu verdadeiro ser, a sua identidade real, O Atman. é a sua identidade com o Atman, porque as pessoas normais não estão conscientes de que não somos o corpo, a mente, o ego, mas somos esse Atman, Somos a alma. a alma espiritual, o ser que está presente em todos os seres. Então, continua ele dizendo: jamais atingirão a liberação ou libertação quem recita as escrituras e oferece yagnas ou sacrifícios aos deuses e executam rituais e adoram divindades. Por isso, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: adoram vários deuses, mas é importante adorar a mim. Esse a mim significa o ser, né? Porque o Senhor Krishna é a encarnação do ser de todos os seres, Narayana, Vasudeva. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Pelo ser, pelo Atman. Ninguém vai ao absoluto, ao supremo, senão pelo próprio ser. E também Porque o ser, o guru, não é um corpo, não é um corpo físico de Jesus ou de Krishna ou de Rama. Ele é o ser universal, além do nome e da forma do corpo. E também aqui ele está dizendo também, né, que não é só ler as escrituras e fazer adoração mecanicamente. Você tem que fazer isso também com a sua reconhecendo a sua identidade com o ser, com o átomo, ou quer dizer, com o coração. Você tem que fazer isso com através vamos dizer assim, dos olhos do ser, fazer isso com o coração, não fazer mecanicamente, né? Fazer isso com essa identidade. Porque ele coloca que jamais atingirão a liberação. Não, nem mesmo ao fim ou ao cabo de muitas centenas de séculos. O que quer dizer é que na filosofia Adwaita, Vedanta,
o karma, ou seja, as ações, não lhe darão liberação. Elas podem levar você até o pórtico, até a entrada do ser, mas não ao próprio ser, porque Deus não pode ser comprado por meio de ações que a gente venha a fazer ou deixar de fazer, né? Então não existe uma barganha nesse sentido. Somente a, a entrega total e interior a Deus, independente que você faça um ritual ou não. O importante é a entrega, você se render completamente a Deus, ou seja, aí seu ego é destruído. Então, continua Viveka Sudamani no versículo 7. As escrituras declaram que a imortalidade não pode ser conquistada através do trabalho, nem da progenie, nem da riqueza, mas unicamente pela renúncia. Então, aqui ele continua acentuando o mesmo ponto. Não é aqui a palavra trabalho, aqui já no outro deve estar diferente, através do trabalho. Aqui fala as distintas obras. Obras, ações. O termo melhor seria ações, que em sânscrito é karma. Karma é ação e reação em sânscrito. Então, o Karma Yoga não nos liberará. A gente deve praticar o Karma Yoga porque é importante para o caminho, né? Diferente do Karma Yoga, que ele não está falando do Karma Yoga. Ele está falando da ação por si, a ação em si. Sim, que é o Karma. A ação. Não é que o Karma Yoga não nos liberará, é que você tem que ver que não é a ação do Karma Yoga que vai te liberar, mas sim, desapego, a entrega, né? a entrega a Deus daquelas ações. E a não identificação de estar fazendo aquelas ações, né? Você não se identificar, você é só um instrumento. É o que ele vai continuar aqui dizendo. Mais unicamente pela renúncia, né? Conforme ele falou. Então, se você faz uma ação, por exemplo, você vai no altar e oferece flores, oferece frutas, oferece incenso, reza, repete mantras e faz tudo isso com a ideia do ego de que eu estou fazendo isso, você não vai conquistar a realização, a imortalidade. Por quê? A consciência do ego está lá. Então, só quando você renunciou o ego, se libera completamente do conceito de que eu sou, eu faço, eu ego, né? Então, quando existe isso, aí sim você vai atingir a imortalidade do ser. Por quê? Não existe mais ego. Você vai meditar. Aí você fala, eu vou meditar. Eu estou meditando. Tudo isso são ações egoístas, porque você acha que existe como uma entidade separada de Deus. É o maior de todos os pecados, é a ignorância. Então, você
tem que renunciar a si mesmo, ou seja, render-se aos pés do ser supremo. E ele continua dizendo: assim fica claro que o trabalho, também podemos traduzir as ações, não nos pode trazer a libertação. Porque toda ação está o ego contido nelas. Somente quando não existe o ego, essas ações se tornam puras e não contaminam quem a praticam. Então, o importante não é a ação que você faz, é o ego que você coloca nas ações, que você tem que tirar dessas ações. E continua dizendo, no versículo 8, que o sábio, pois, renuncie à busca do prazer nas coisas exteriores e lute arduamente pela libertação. Porque os seres humanos, os animais também, estão sempre na busca de prazeres, de comida, de coisas materiais. E enquanto nós não renunciarmos a essa busca, você não tem que buscar. Se aquela comida veio para você, tá bom, mas você não tem que ir atrás daquela específica comida que você gosta, que você adora, que você é escravo dela. Você tem que se livrar e aquilo que vem, vem. E você não está buscando esses prazeres. E ficar vigilante quando na mente surge aquele desejo de obter algum objeto que você anseia por ele através do prazer que ele lhe dá. Então, por exemplo, você está um dia de calor, aí você pensa, vou tomar um sorvete de chocolate, vem aquele desejo. E aí, você simplesmente acata essa vontade do ego, da mente? Você é escravo dele? Não. O sábio, ele está sempre atento. E ele diz, quando começa a surgir um pensamento desse nível, ele logo vê que é o ego que está criando isso e não deixa esse pensamento ir adiante. Então, todas as escrituras de todas as religiões dizem: não busca os prazeres sensuais, materiais, busca o ser espiritual, né? E devemos lutar fortemente para atingir essa liberação, porque senão continuamos sempre escravos do ego, da mente, dos prazeres e do corpo. E continua dizendo que procure um mestre nobre e de alma elevada, um Mahatma, e se absorva de todo o coração na verdade que lhe é ensinada. Então, de todo o coração é de todo o teu âmago, de todo o teu ser, não é o coração físico. E quando você encontra os ensinamentos da verdade, da espiritualidade, você tem que se absorver totalmente neles, se entregar. Muito bem, já lemos 4. Vamos ler o último versículo.
de hoje. Já? Né? Lemos 4 no começo. Mas na outra vez lemos a introdução. Tá bom. Então vamos ler um pouco mais. Número 9, pela devoção ao reto discernimento. Então voltamos aqui a Viveka, o reto ou correto discernimento, que é um dos 8 passos óctuplos do budismo, né? O correto entendimento, né? O correto pensar, a correta ação, tudo aquilo. Então, temos que buscar o reto, o correto discernimento. E quando nós temos devoção ao correto discernimento, ele ascenderá, ou seja, subirá à suprema união com Brahman, que ele diz. E aqui diz que quando ele alcança o estado de Yoga Rudha, a suprema união, mencionado no Bhagavad Gita, capítulo 6, versículo 4. Então, aquele que não está apegado aos objetos dos sentidos e às ações, e é renunciado a todos os desejos mundanos. Muito bem. Esse é o caminho que todos os mestres, todos os grupos ensinam, né? Nós temos... agora temos 2 Henriques. Henrique com H e Henrique sem H. O Henrique do Rio de Janeiro, bem-vindo, Henrique. E o Henrique de Brasília. Muito bem. Bem-vindos, ambos. Então, estamos estudando o discernimento do Vivekachudamani, e no versículo número 9, Shankaracharya continua a explicar que, então, nós temos que ter muito apreço pelo discernimento, e que, através desse discernimento entre o ser e o não ser, entre o real e o irreal, entre a ignorância e a sabedoria, nós vamos alcançar a Yoga Rudha, ou a suprema união com o absoluto. E continua dizendo, pelo poder do Atman, ele salvará a sua alma, que jaz imersa nas vastas águas do mundo, as águas mundanas, o oceano do Sansara, o oceano do nascimento e da morte. Então, ele explica que a nossa alma está condicionada nas águas da mundanidade, e diz que ela jaz imersa. Jaz é como se estivesse morta. Por isso, o Swami Tilak também explicou que o dia do juízo final é o dia da ressurreição. E a ressurreição significa justamente isso. Quando você consegue libertar a sua alma da mundanidade, consegue libertar a sua alma do oceano de nascimentos e mortes, o oceano de ignorância. Por isso ele falou, né, que era a tumba, né? A tumba. Que o corpo é como uma tumba, o mundo é como a terra que encobre essa tumba. Então, nós temos que vencer isso. É o contrário, né? Assim, no sentido de que, enquanto a gente está nas águas do mundo, ou seja, enquanto a gente vive neste mundo, com os sentidos nesse mundo, na verdade, a nossa alma jaz
Isso. Ela está condicionada, a forma presa. é quando ele se desapega desse mundo, né? Desapega desse mundo. E através do discernimento. Por quê? Você vai vendo, né? Esse mundo é irreal. Esse mundo é o estado de vigília. Esse mundo é o corpo denso. Esse mundo que nós cremos que é a única realidade é ilusório. E através do discernimento, o que surge? Porque o Advaita Vedanta é baseado em Viveka e Vairagya. Viveka é o discernimento. Você estuda, você lê, você medita e vai desenvolvendo discernimento que vai levar ao quê? Resultado do discernimento é o desapego. O conhecimento da realidade nos leva ao desapego da irrealidade. Aí agora número 10. Deixa que o sábio é sempre, no livro vem escrito o Gnani, né? Que cresceu tranquilo e que pratica a contemplação do Atman, se desligue de todas as atividades mundanas e se esforce para cortar os vínculos com o mundanismo. Aqui do mundanismo, ele fala que é os laços do nascimento e morte. É o oceano, do Sansara, né? O mundanismo é o Sansara. O Henrique, o Henrique botou a mãozinha. O que é, Henrique? Henrique do Rio. É do Rio. Quer falar alguma coisa, Henrique? Ou apertou o botão por acaso? Ou por acaso? Cuidado que esse botão pode ser de ejetar do avião e você vai pular lá no espaço, hein? Tá. Botou por acaso, né? Nada é por acaso. Vamos continuar. Então, o Sutra está nos conclamando para que busquemos vencer o mundanismo, a influência do mundo, que é irreal. Esse mundo está nos iludindo. Como o Swami Tila que botou, esse mundo é infiel. Você não crê. E como se diz também, o nosso lar não é esse mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós somos o habitante do corpo. Nós não somos esse corpo. E esse mundo não é o nosso destino. Não é o nosso lar eterno. Nosso lar eterno é o nosso verdadeiro ser. Nosso lar eterno é o Supremo Deus. Aí continuou a explicar que, versículo 11, a ação reta, né? Agora vem falando. A ação reta, ação dármica, né? Reto tem a ver com o Dharma, né? Aquela ação que se faz de acordo com o Dharma. Sim, porque ele no começo, à frente, ele falou que a ação não leva à liberação. Agora ele está explicando sobre a ação correta, a ação reta, a ação justa. Essa ação, ele explica que ajuda a purificar o coração. Coração aqui entra como mente. Ajuda a purificar a mente. Mas não nos dá a percepção direta da realidade. Entenderam? Então, isso é importante, porque ficou aquele pensamento, então as nossas ações, os rituais,
Até a sadhana que nós praticamos não nos leva à liberação. Agora, ele explica que não leva à realização, mas ajuda a chegar a essa realização a purificar o coração, através da purificação da mente. E continua explicando: a realidade é atingida por meio do discernimento, mas não nem no mais ínfimo grau através de 10 milhões de atos ou ações. Mas conforme ele colocou acima, é que a ação, os atos, o trabalho, a prática espiritual que é feita com a ideia do ego, ela não nos dará a libertação. Mas quando você tira o ego e faz as práticas ou as ações retas, então essas práticas e essas ações vão nos levar à autorrealização. E no 12, versículo 12, ele explica que o discernimento correto, né, o viveka, revela-nos a verdadeira natureza de uma corda e remove o doloroso medo ocasionado pela nossa crença ilusória de ser ela uma enorme cobra. Quer dizer, isso é uma analogia, né? Que a natureza do mundo, que no caso da analogia é uma corda, nós, através dos medos, do apego, da ignorância, nós vemos como uma cobra. E através do discernimento correto ou puro, nós vamos atingir, né? Através desse viveka, nós vamos atingir... Aqui pela que fala a mesma coisa, pelo adequado raciocínio. Vamos atingir a compreensão daquilo que é. E no versículo 13, ele complementa: um certo conhecimento da realidade só pode ser obtido através da meditação sobre o ensinamento correto e não por meio de abluções sagradas ou de esmolas ou da prática de centenas de exercícios respiratórios ou pranayamas. Então, minha pergunta é que assim, as ações, por mais corretas que sejam elas, por mais dármicas que sejam, os exercícios de respiração, os pranayama que nós fazemos, as orações aos pés, né, a devoção, elas não vão nos levar à liberação, mas só o que nos leva a essa liberação, ao verdadeiro conhecimento da alma, é o discernimento correto. Mas o que é o discernimento correto? Essas ações vão levar você até a liberação, mas não vão te dar a liberação final. Essas ações puras, essas ações corretas, levam, é como, por exemplo, Satoguna, ele leva você até a porta, o pórtico do Ser Supremo, mas ele não entra com você. Então,
essas ações elas te levam até ali, mas não podem entrar junto com você. É aquela história dos três ladrões, né? Existiam três ladrões que roubaram uma pessoa na floresta e um dos ladrões falou: vamos matar ele, né? Esse ladrão era tamásico. Vamos matar ele, porque já roubamos. Aí o outro, que era arajásico, falou: não precisa matar. Vamos dar uma surra nele e deixa ele aí desmaiado. Aí bateram nele, deixou desmaiado. Aí o terceiro ladrão, que era o bom ladrão, voltou, pegou ele e carregou ele, amparou ele no braço e levou até a entrada da vila. Aí, quando chegou na entrada da vila, ele falou: agora aqui vão os médicos, os enfermeiros da vila vão cuidar de você e você vai se recuperar. Aí a pessoa que foi assaltada falou: mas vem comigo, você me ajudou, se não fosse você eu estava perdido e tal. Vem comigo na minha casa, vou te dar comida, vou te dar um bocado de coisa. Ele falou: não, eu não posso entrar aí na vila, porque senão eu vou ser preso. Vão acabar comigo, porque nós já roubamos muitas pessoas dessa vila. Eu não posso, eu só posso te levar até aqui. Então, Satoguna levou ele até a entrada, mas não pode entrar com ele. Então, todas essas ações purificatórias e boas, caridade, tudo isso vai te ajudar muito, vai te levar até lá na frente. Agora, daí para frente, você tem que ir sozinho com o discernimento da verdade suprema, através do Atman, e não da mente. Então, esse é o sentido. E número 13. Não, 14. Então, mas no 13 ele explicou que esse conhecimento da realidade, da verdade, só pode ser obtido através da meditação sobre o ensinamento correto. Então, você recebeu, como estamos recebendo aqui os ensinamentos, isso vai incutir nas nossas mentes e nós vamos mastigar, vamos meditar e vamos absorvendo isso. À medida que absorvemos isso, nós chegamos ao conhecimento da verdade suprema, da realidade suprema. E chegamos à realidade suprema através dessa mastigação, não é através do intelecto, conforme a Chandra leu hoje, né? Fala do conhecimento das escrituras. É que você, nas escrituras, as escrituras não são para você adquirir conhecimento. As escrituras são para você acabar com a ignorância. Isso, para ajudar você a acabar com a ignorância. Então, muito conhecimento, muito intelectualismo, muito termos técnicos que se usa para falar sobre assuntos espirituais, que a maioria das pessoas também não conhecem o significado desses termos, isso é só intelectual.
nós temos que ter o conhecimento da verdade através não do acúmulo de conhecimentos livrescos, mesmo das escrituras sagradas. O dito é o seguinte: o objetivo do estudo das escrituras não é acumular conhecimento, mas sim remover a ignorância que nos impede de perceber nossa verdadeira natureza. Muito bem. Então, sempre que vamos estudar, nós temos que ter isso na nossa mente, na nossa cabeça. Não vamos buscar conhecimento livresco. Vamos buscar a extinção da ignorância. E isso não se dá no raciocínio da mente sobre o que estamos estudando. Isso é algo além das palavras e além da mente. Portanto, sempre que estudamos, nós temos que interpor em cima dos estudos horas de meditação para absorver todos esses ensinamentos sagrados, não intelectualmente, mas em essência, dentro do coração, não dentro da mente. Para acabar, falta só 2. 14. O êxito em alcançar a meta depende, sobretudo, das qualificações daquele que busca. Porque tem aquelas qualidades, né, que foram colocadas no começo do estudo, né? Shankaracharya colocou que tem aquelas qualificações que, para alcançar a meta e o êxito, nós temos que ter certas qualificações. Tempo e lugar adequados e outras circunstâncias favoráveis constituem outras tantas ajudas para atingir a meta. Então, nós temos que ter tempo para praticar, para estudar, e temos que ter também lugares propícios para isso. Senão, não estaríamos agora no Nanamandiram. Para que construir um templo, uma sala de meditação, uma sala de yoga? Por quê? Naquele lugar é propício. É um lugar apropriado para isso. Para desenvolver esse discernimento que nos leva à realização da meta. Versículo 15. Que aquele, pois, que deseja conhecer o Atman, que é a realidade, pratique o discernimento. Mas antes deve aproximar-se de um mestre que seja um perfeito conhecedor de Brahman e cuja compaixão seja tão vasta como o próprio oceano. Então, com isso, ele concluiu, o mestre concluiu a resposta à pergunta do discípulo. Então, ele concluiu dizendo que o discípulo tem sempre que praticar o discernimento. O mestre já não precisa, porque ele já se estabeleceu na consciência suprema. Mas antes até de começar a praticar o discernimento, o discípulo tem que se aproximar do mestre que atingiu aquela liberação, para que esse mestre possa, através da compaixão do mestre, levar esse discípulo à liberação também. Ou seja,
quando uma vela apagada se aproxima de uma vela acesa e o pavio da vela encosta no fogo da vela acesa, ela pega fogo também. Então, nós temos que sempre buscar os ensinamentos dos mestres iluminados e realizados. Então, com isso, terminamos o estudo hoje e começaremos o próximo passo. Vem perguntas do discípulo mais à frente. Continuamos semana que vem e namastê a todos e que possamos, durante a semana, desenvolver o nosso discernimento cada vez mais. Pois não, então agora está aberto, então,